Não, acho que não. Dá para ver bem seu rostinho. Agora está aparecendo aqui a sua. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para fazer a nossa live, né? É um momento bem bacana, porque é um aprendizado, né? Faz parte aí do conteúdo que todos os nossos alunos estão trabalhando sobre empreendedorismo, né? Então é um momento bacana que todos podem aproveitar. Eu queria agradecer aqui a presença da professora Aline, da Cauane, elas que vão transmitir aqui o conteúdo para vocês. A professora Valquíria está nos acompanhando, às vezes a internet cai e volta, mas ela está aqui com a gente, tá? O Rodrigo, que é o comunicador da Vivenda. Então, vamos lá. A Cauane, ela é filha da nossa aluna, Débora, que faz curso com a gente lá na Vivenda, uma jovem muito proativa, que está participando com a gente, se ofereceu, né, para fazer esse momento com a gente, e ela convidou a professora Aline, que é a professora dela, e que está aqui também dando esse apoio para a gente. Eu queria pedir para vocês se apresentarem. Cauane, por favor. Oi, gente. Meu nome é Cauane Brasil, eu tenho 16 anos. Atualmente, eu sou aluna da ETEC CEPAM, na Zona Oeste, em Serviços Jurídicos, e estou aqui para poder ajudar o possível no que vocês precisarem. Então, mandem suas perguntas, que depois a gente vai ter um momento para respondê-las. Professora Aline. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês, né? A Cauane me falou a respeito da live, me convidou para estar aqui, né? Aprendendo um pouco com vocês e também compartilhando alguns conhecimentos. Eu sou advogada, especialista na área trabalhista e também especialista em direito processual. E eu sou professora da Cauane na ETEC CEPAM, no curso técnico em serviços jurídicos, ministro para ela o componente de direito empresarial, e acho que por isso que ela me chamou também, né, aqui para apoiá-la hoje, e estou à disposição aqui para conversar com vocês e compartilhar esse conhecimento. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a presença de vocês duas, viu, por estarem com a gente neste momento. Professora Valquíria, vamos lá. Olá, boa tarde. Muito feliz de estar aqui participando da live. Meu nome é Valquíria Gomes, eu sou técnica especializada em panificação e confeitaria. Muito bom. Então, nós estamos aqui, né, vivendo esse momento da pandemia, todos estão em atividade online, os educadores têm contato diariamente com os nossos alunos para transmitir o conhecimento, e eles estão com um grande desafio, que é construir uma feira de empreendedorismo, desenvolver um produto online. E é por isso a ideia, né, da gente trazer esse conhecimento para eles hoje, que com certeza vai agregar bastante, tanto no evento como na vida profissional deles. Então, fiquem à vontade, qualquer dúvida estamos aqui, nós vamos acompanhando aqui o comentário de quem está nos assistindo. Obrigada, pessoal, pela presença, pela participação, e vamos compartilhando aí com os colegas, para que todos possam participar deste momento, tá bom? Bom, pessoal, eu sou a primeira a falar. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre projeção de negócio. E aí vocês me perguntam, por que projeção de negócio? Porque antes da gente escolher o tipo de empresa que a gente vai ter, a gente precisa de um bom planejamento. Estima-se que a maioria das empresas do Brasil falem em até 2 anos. 2 anos é um período muito curto. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre esse planejamento para ajudar vocês a passarem dessa estatística.
Como vocês podem ver, do lado direito da tela de vocês, tem um Canvas de negócio, e é por ele que a gente vai começar. A primeira aba é as parcerias principais. O que isso quer dizer? Quando você pensa em parceria principal, você deve pensar em tudo que você vai precisar para ter sua empresa funcionando. Então, no caso de uma padaria, por exemplo, eu vou precisar de um atacadista ou de um pequeno empresário que me venda os insumos, né, dos meus ingredientes. Eu vou precisar de um local de fabricação, eu vou precisar de uma geladeira, um forno, e é mais ou menos nessa pegada que a gente vai trabalhar. E quando você pensa nas parcerias principais, você também deve pensar no que aquele parceiro vai favorecer a sua empresa. Então, qual é o diferencial que esse parceiro vai trazer para o seu produto para agregar valor? Que é outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Outra coisa que a gente deve pensar é, por exemplo, eu escolhi um atacadista para fornecer os ingredientes para minha padaria, só que qual meio de transporte eu vou buscar? Eles vêm me entregar? Vai ter frete? Isso compensa? Então, aprendam a dar valor até mesmo no seu tempo. O tempo que você se locomove até esse atacadista vai compensar pelo valor da mercadoria? Se sim, ok. O importante é você ter a sua empresa funcionando da melhor forma possível. Do lado de principais parcerias, nós temos as atividades principais. E aqui a gente vai listar um pouco sobre o que eu preciso fazer para manter o meu negócio. Então, se no nosso caso é uma padaria, a gente precisa do quê? Da fabricação de pães, de doces, de salgados. Nós vamos precisar também de uma boa publicidade. Então, tudo isso são as atividades principais para manter o meu negócio. O que eu indico é que vocês não detalhem tanto nessa parte. Por quê? O objetivo desse Canvas é quando você olhar, se deparar com ele na parede, você conseguir enxergar com clareza as suas metas. Então, tentem ser um pouco objetivos para que vocês saibam diretamente o que vocês querem. Abaixo das atividades principais, nós temos os recursos principais, que é esse que tem a chave de fenda. Bom, aí a gente vai pensar nos ingredientes. Então, eu vou precisar de ingredientes, eu vou precisar de recursos humanos. Por que recursos humanos? Porque para mim fazer a minha produção, eu vou precisar de um padeiro. Então, eu vou precisar de um doceiro, vou precisar... Então, assim, vocês realmente precisam listar tudo o que vocês precisam. Vocês precisam de equipamentos, de ingredientes, vocês precisam também de um padeiro, né? De um doceiro, e outra coisa que vocês vão precisar também é pensar no diferencial de vocês. Uma coisa muito importante é no diferencial. Vocês precisam pensar maneiras de destacar a sua empresa das outras. Então, por exemplo, no caso da nossa padaria, você deve pensar o que vai fazer a sua padaria diferente. Até porque nós temos várias padarias. Pensando no nosso caso hipotético, eu pensei em entregas. Então, eu vou colocar nos recursos principais também o motoboy. Por quê? Vocês já viram uma padaria que entrega? Eu não. Isso proporciona um conforto para o meu cliente. E se é isso que eu quero, vai ser importante a gente colocar também. Nesse espaço em vermelho, a gente tem a proposta de valor. O que é a proposta de valor? Quando a gente pensa em valor, a gente pensa diretamente em dinheiro. A gente pensa em valor monetário. Mas a gente nem sempre deve pensar assim. Quando a gente vai pensar em valor, a gente pensa no que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Qual a sensação que a gente quer que o nosso cliente sinta quando ele comprar o nosso produto. Então, por exemplo, no caso da nossa padaria, eu quero que o nosso cliente sinta o conforto de um pão quentinho, eu quero que ele sinta o carinho, né, dos nossos doces, que o faça lembrar da sua infância, eu quero que ele se sinta confortável pelo atendimento rápido
e pela equipe bem treinada, então a gente vai ter um caixa bem-humorado, vai atender muito bem os nossos clientes, e isso vai despertar neles uma vontade de voltar. Outra proposta de valor muito importante no nosso negócio hipotético é o conforto. Porque como a gente vai ter o delivery, a gente vai estar oferecendo para esse cliente a possibilidade dele ficar em casa e receber nossas mercadorias mesmo assim. Tudo bem até aqui? Depois dessa lacuna que está em vermelho, que é a proposta de valor, nós teremos o relacionamento com o cliente, que é mais ou menos a idealização de como nós queremos que esse cliente veja a gente. Como a gente vai manter ele? É muito importante a gente pensar nisso, porque muitas das vezes tem vários negócios parecidos, o ramo é o mesmo, mas sempre tem aquele lugar que você tem uma afeição maior. Sempre tem aquele lugar que você fala, não, eu vou comprar lá de novo, e você acaba virando um cliente fiel. Então, pensem como vocês vão manter esse relacionamento com o cliente. Pode ser por promoções, pode ser por um sabor diferenciado no bolo, pode ser por gergelim no pão. Então, assim, criem maneiras de cativar o seu cliente e fazer ele voltar para você. É importante a gente criar uma clientela. Embaixo do coração, que é o que eu acabei de falar para vocês, do relacionamento do cliente, a gente tem os canais. Então, pensem como vocês querem atingir esse cliente. Tem N maneiras, vocês podem inventar N maneiras. Uma dos canais mais usados é o boca a boca. Continua sendo muito eficiente. Então, você quer que você chegue nesses clientes, na sua comunidade, onde sua empresa está localizada, pelo boca a boca? É isso que você quer? Então, assim, você vai ter um cliente, ele vai até a sua padaria, ele se sente bem, se sente confortável, e você deseja que ele volte para casa e conte para a vizinha. Então, ok. Você também pode usar as redes sociais. Vocês sabem se a padaria de vocês tem Instagram? Tem Facebook? Como que funciona? Os canais são muito importantes, porque uma boa propaganda, uma boa visão da nossa empresa também agrega valor. Também traz para a gente uma coisa muito especial, porque quando a gente vai pensar em propaganda, a gente não pensa só na fachada. A gente também pensa nessas pequenas coisas que vão fazer a gente alavancar. Um outro canal que vai ser importante nessa nossa empresa hipotética é o iFood. Porque a gente vai fazer a entrega a domicílio. Então, é necessário que a gente tenha um aplicativo de entrega. Então, assim, são eles os canais. Usem a criatividade de vocês. E lembrem-se que as pessoas também comem pelos olhos. Então, invistam na maneira que o cliente vai ver o seu produto. A estética também é importante na hora que você vai fazer uma boa divulgação, na hora que você vai tirar fotos, na hora que você vai publicar. Outra coisa interessante desse ponto de canais são as hashtags. Por quê? Porque dependendo da hashtag que você usar no Instagram, por exemplo, ele vai alavancar a sua publicação. Porque vai mandar para todas as pessoas que seguem aquela hashtag. Vai mandar para todas aquelas pessoas que têm interesse nesse ramo e que podem estar perto de você. E agora nós vamos falar um pouco sobre segmento de cliente. Quando a gente pensa em segmento de cliente, a gente realmente deve fazer um avatarzinho. Então a gente vai pensar em qual tipo de cliente eu vou atender. Eu vou atender a Dona Maria, que acorda às 6 horas da manhã e quer ir à padaria e receber um pão quentinho. Eu vou atender o Lucas, que é um adolescente de 17 anos que acorda meio-dia e que ainda assim quer chegar até o meu estabelecimento e encontrar um pão quentinho. Qual que é o seu objetivo de cliente? Por que isso é importante? Isso é importante porque também vai determinar o produto
que você vai colocar na sua loja, vai determinar até mesmo o horário de funcionamento. E aí vocês me perguntam, como assim? O horário de funcionamento? Sim. Porque, por exemplo, se vocês estabelecem uma padaria no interior, vocês não vão funcionar até 9 horas da noite, como acontece aqui em São Paulo, entendem? Então, o seu segmento de cliente, saber onde vocês estão localizados, é muito importante e faz a total diferença, porque é com base nesses fatores que vocês vão decidir as partes mais importantes da empresa de vocês. Determinem realmente, conheçam a comunidade, qual é o horário, qual é o movimento, como que eu atinjo eles. São mais jovens, eles estão onde? No Facebook, no Instagram? São pessoas mais de idade, então eu vou atingir eles pelo boca a boca, pela vizinhança. Vai muito de onde vocês estão localizados, entendem? Embaixo de segmento de clientes, do lado esquerdo, nós temos as estruturas de custos. Nas estruturas de custo, nós vamos colocar tudo aquilo que vai demandar um custo para nós. Então, no caso da nossa padaria hipotética, o nosso custo vai ser novamente da produção, vai ser o salário do nosso padeiro, do nosso confeiteiro, vai ser a luz, a água do nosso estabelecimento. Você paga aluguel? Se sim, o aluguel também deve contar. E lembrem-se, as menores coisas fazem muita diferença na parte final. Então, nunca esqueçam disso. E quando vocês forem pensar em custos, aqui a gente vai colocar de forma resumida, né? Então, a gente vai colocar aluguel, luz, salários, delivery e afins. Mas quando vocês forem fazer a contabilidade e a administração, coloquem cada centavo. É muito importante, porque na hora que vocês forem fechar o caixa, isso vai fazer diferença completa no seu negócio. A administração vai fazer a alma do seu negócio e vai te ajudar a aguentar esses 2 anos que as estatísticas estão falando. Então, lembre-se sempre de controlar essa via de custo, que você vai dar muito mais que certo e vocês vão conseguir. Do lado dessa estrutura de custos, nós temos as receitas. O que seriam as nossas receitas? Da onde a gente tira o dinheiro? Até porque nós temos os gastos. E como que nós vamos pagar por esses gastos? No caso da nossa padaria, vai ser pela venda dos produtos. Vou dar um outro exemplo. O Uber. Todo mundo aqui usa Uber. E vocês sabem qual é a fonte de receita do Uber? São as taxas. São os views no aplicativo. Então, as receitas, os custos e todos os demais que eu falei vão depender do segmento que vocês escolherem. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Por quê? Porque vocês devem pensar que o negócio de vocês, o sonho de vocês, é uma criança. Vocês precisam cuidar dela de forma totalmente diferente. Nenhuma criança é igual. Então, por que o seu negócio deve ser? Cuidem realmente e pensem que você tem um diferencial. Valorizem o seu trabalho e entendam. Novamente, eu vou bater na tecla da administração. É muito importante essa projeção, porque é a partir daí que vocês vão visar com clareza o negócio de vocês. E a partir do momento que vocês virem com clareza sobre o que vocês estão falando, né? Sobre qual tipo de cliente, o que vocês querem, aí sim, vocês vão começar a pensar, por exemplo, no tipo de empresa que vocês vão abrir e no nome que vocês vão dar para essas empresas. Isso é uma coisa muito importante. Lembrem-se sempre de fazer esse planejamento. Depois da live, eu vou deixar no Facebook da Vivenda essa imagem para que todos tenham à disposição para conseguir fazer seu planejamento, tá bom? Espero que eu tenha ajudado todos vocês. E agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura de empresa.
Olá, pessoal, tudo bem? Só fiquei com uma dúvida, agora é minha vez ou da professora Valquíria? Pode falar. Eu queria Então tá falar um bom. pouquinho. Eu posso falar um pouquinho antes? Eu Claro, pode gostei falar. bastante dessa parte da Cauane, que ela falando, né? Porque pensando nos atendidos, né? Que estão fazendo o curso e eles muitos têm o sonho de ter o seu próprio negócio e iniciar o seu negócio em casa. E eu gostei muito dessas partes. Eu anotei aqui essa parte de meta, que é muito importante para a gente ter isso, né? Planejamento, o diferencial do produto. Eu sempre falo para eles, né? Ser diferente, fazer o diferente, porque o mercado está cheio de coisas, de inovações, mas você fazer diferente tem um ponto muito importante no seu negócio. O perfil de cliente é importantíssimo a gente ter, né? Saber qual vai ser esse cliente, os horários, como a Cauane falou, importantíssimo isso. E, assim, o que eu achei assim, muito importante também, valorizar, eu sempre digo para eles, valorizar o que você está fazendo. Porque se você está fazendo o produto, não valorizar o seu produto, quem vai estar comprando não vai valorizar. Então, era isso que eu queria ter, essa participaçãozinha aí no início aí. Boa, bem reforçadinho. Parabéns. Ok, pessoal, eu também quero fazer alguns comentários, né? Eu considero que foi muito boa a explanação que a Cauane trouxe para a gente, essas informações, também os comentários da professora, né? E me chama muita atenção, né, quando ela fala da parte financeira do negócio, né? E muitas vezes é por conta da falta de administração que os negócios não caminham, né? Que eles acabam, né? Mesmo tendo todo o potencial aí de gerar muito lucro. Então, acho que uma consideração que eu gostaria de fazer, né, é que muitas vezes o empreendimento dá errado, porque existe uma confusão do patrimônio pessoal do empreendedor, do empresário, com o patrimônio da empresa, certo? Então, vamos supor que eu tenha uma padaria, como foi o exemplo que a Cauane deu. E aí, no final do mês, eu verifico que entrou 30 mil na minha padaria, e eu tive, né, que pagar os meus fornecedores, pagar os meus funcionários, e com 20 mil eu consegui pagar todo mundo, e sobrou 10 mil. Eu tenho que ter em mente que esses 10 mil não são meus. Esses 10 mil são patrimônio da empresa. Então, eu, como empreendedor, preciso estabelecer para mim um salário, né? E preservar o patrimônio da empresa. Por quê, pessoal? Porque senão chega uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo, e aí as empresas acabam fechando as portas, né? Infelizmente, despedindo funcionários, justamente porque não possuem uma reserva, né? E a gente fala muito em finanças a respeito da reserva de emergência. O que seria uma reserva de emergência? Seria pelo menos 6 meses do valor total das suas despesas. Né? Então, o ideal, antes de você começar a investir o dinheiro que entra no seu negócio, enfim, é que você separe num fundo de investimento pelo menos o valor total dos custos de 6 meses do seu negócio. Porque se durante 6 meses não entrar nada, né, você tiver que fechar as portas por algum motivo, né, por conta da pandemia, por conta de, enfim, qualquer coisa que pode acontecer, né, talvez coisas que a gente nem conhece hoje, você vai conseguir sobreviver um tempo, né? Você vai conseguir planejar, né? Conversar com seus funcionários, talvez não vai precisar demitir os seus funcionários, você vai ter um respiro para você pensar o que você vai fazer. Então, é muito importante essa divisão de patrimônio. Tenham isso em mente, vocês que têm o desejo aí de empreender, tá bom? Então, agora eu quero falar um pouquinho, né, sobre um assunto que a Cauane pediu para comentar com vocês, que é a formalização da empresa. O primeiro passo, a Cauane já conversou com a gente, que é o planejamento, o plano de negócios, né? Então, a gente tem que ter em mente aí todos esses aspectos que a Cauane compartilhou com a gente, e quando a gente define esse planejamento, a gente precisa de alguns conhecimentos jurídicos e alguns conhecimentos de contabilidade também,
para que a gente consiga formalizar o nosso negócio, né? E até mesmo para que a gente consiga entender como que funciona o sistema tributário no Brasil, né? Quanto que a gente vai ter que pagar de tributos, de que forma a gente vai pagar, porque tudo isso vai implicar aí no andamento do nosso negócio também, certo? Então, quero falar de uma forma, assim, espero que simples, para que vocês consigam entender quais são as espécies de empresas que estão previstas hoje na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, né, que é o conjunto de leis que vão reger o direito empresarial, tá bom? Então, galera, a primeira pergunta que eu considero que a gente precisa fazer quando a gente pretende inaugurar um negócio, né, pretende empreender, é se a gente quer empreender sozinhos, né, sem sócios, ou se a gente pretende empreender com algum sócio ou com alguns sócios, né? Assim, não tem um limite específico. Quando a gente se responde isso, a gente vai poder já definir qual tipo de empresa que a gente precisa ter, de acordo com as espécies que estão previstas na lei, certo? Se eu pretendo empreender em sociedade, né, com o auxílio de alguns sócios, eu terei que operar mediante uma sociedade empresária, certo? E aí, existem vários tipos de sociedades previstos na lei. Existe, eu acho que vocês já ouviram falar, né? A limitada, que fica bem característica, né? Por aquela, no final do nome da empresa, tem aquela expressão LTDA, né? A sociedade limitada, a sociedade anônima, tem sociedade em comandita, em participação, enfim, existem vários tipos na lei. E aí eu preciso recorrer, né, a um advogado, ou eu preciso estudar um pouco para saber quais regras regem cada tipo de sociedade, ok? E aí, a própria lei tem regras a respeito da responsabilidade de cada sócio, a respeito também da administração do negócio, das formalidades, né, que eu preciso cumprir para regularizar o meu negócio, a respeito dos meus deveres, dos meus direitos como sócio, e eu preciso encontrar o tipo de sociedade que mais se adequa ao meu negócio, às minhas necessidades, certo? Até aí tudo bem. Então, agora vamos imaginar que eu decidi que não quero ter sócios, eu quero empreender individualmente, ok? Então, eu terei 3 opções na lei para empreender de forma individual. Eu posso ser um microempreendedor individual, eu posso ser um empresário individual, ou eu posso ser uma empresa individual de responsabilidade limitada. Professora, agora eu fiquei confuso, né? Eu tenho 3 para escolher, basicamente é isso, tá? Tem que escolher entre esses 3 formatos que estão previstos na lei. E aí, como a gente escolhe, vai depender também do tamanho do nosso negócio, das características que serão mais interessantes para o tipo do nosso negócio, ok? Então, eu vou falar rapidamente aqui de cada uma dessas 3 espécies de empresa individual. Vou começar falando pelo MEI, que é o microempreendedor individual, né? O MEI, ele é um empresário individual que tenha uma receita bruta de até R$81 mil por ano. Então, o MEI, ele não vai poder faturar mais do que R$81 mil de 1º de janeiro até 31 de dezembro de um ano, certo? Isso dá uma média de R$6.750 por mês. Além disso, né, o MEI, ele não pode ser nem sócio, nem titular, nem administrador de uma outra empresa. Então, ele não pode ter esse tipo de relação com outra empresa. O MEI só pode contratar um empregado, certo? Então, vejam bem, se eu quero ser microempreendedor individual, eu tenho que analisar
como vai ser o meu negócio. Se eu conseguir ter um faturamento que se encaixe nesse teto de faturamento, se eu vou conseguir tocar o meu empreendimento com apenas a ajuda de um empregado, certo? Além disso, eu não posso ter filiais, eu tenho que ter um único estabelecimento. Se eu preencho esses requisitos, então, provavelmente, eu exercer o meu empreendimento por meio do MEI é o que é mais favorável para mim, ok? Além disso, a atividade que eu exerço, ela precisa se encaixar em uma das atividades permitidas para o MEI. E onde que a gente encontra essas informações? No portal do empreendedor, certo? Então, a gente entra lá no site, né, do portal do empreendedor, um site governamental, e lá a gente tem diversas informações sobre o MEI, né? Quais são as atividades permitidas, tem todas essas informações que eu estou conversando com vocês, né? Esses requisitos que me habilitam a ser um MEI. Por lá eu faço a minha inscrição, certo? Então, e essa inscrição, inclusive, ela é feita de uma forma gratuita, pela internet mesmo. Então, é muito interessante, né? Se o seu negócio aí se encaixa nesses requisitos, nessas condições que eu acabei de citar, é interessante que você entre lá no portal do empreendedor e obtenha mais informações. Inclusive, tem cursinhos, vídeos lá que explicam muito bem sobre essa espécie de empresa, ok? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o empresário individual e sobre a Eireli. O empresário individual, pessoal, geralmente ele vai adotar essa forma de empresa sempre que ele tiver um faturamento maior que o MEI, ou sempre que ele necessitar ter mais funcionários do que o MEI pode ter, certo? Então, ele não se encaixando naqueles requisitos, ele parte para o empresário individual. E qual que é a grande diferença do empresário individual para a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada? A grande diferença é a responsabilidade do empresário, ok? Guardem isso. Quando eu atuo como empresário individual, não há divisão de patrimônio dos meus bens e do bem da empresa. Isso significa que se eu ficar devendo os meus fornecedores, se eu ficar devendo o governo, né, deixar de pagar tributos, se eu ficar devendo os meus funcionários, e a empresa não tiver patrimônio suficiente para fazer esses pagamentos, os meus bens pessoais poderão responder por essas dívidas. Então, eu posso ter os meus automóveis, os meus imóveis penhorados para o pagamento das dívidas da empresa. Não tem separação de patrimônio, ok? Se eu adotar a modalidade Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, eu tenho o benefício da separação de patrimônio. Então, se eu ficar devendo os meus fornecedores, se eu ficar devendo funcionários, enfim, os meus bens pessoais, eles não serão considerados pela justiça para pagar as minhas dívidas da empresa. Então, o patrimônio é separado, tá? Além disso, né, para eu abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, eu preciso provar que eu tenho um patrimônio de pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, eu tenho que ter pelo menos 100 vezes o salário mínimo investido na minha empresa. Por quê? Justamente para resguardar as pessoas que contratam comigo, né? Para resguardar os meus empregados, para resguardar o próprio Estado na função de cobrador de tributos, para resguardar os meus fornecedores que me dão crédito, certo? Porque se eu não conseguir cumprir com as minhas obrigações, o meu patrimônio individual, ele não vai ser acionado. Então, eu preciso ter um patrimônio já investido na empresa, para que esse patrimônio responda pelas minhas dívidas no caso de uma eventual inadimplência. Ok, galera? Eu acho que, né, são essas informações assim mais importantes que eu gostaria de
compartilhar com vocês hoje. Então, só para recapitular, quando eu vou formalizar a abertura da minha empresa, eu preciso escolher o modelo de empresa previsto na lei. Se eu quero atuar com a ajuda de sócios, eu tenho que escolher uma sociedade empresária que está prevista na lei. E aí existem várias espécies, que a gente ficaria aqui um semestre falando, como eu estou um semestre falando com a Cauane lá no curso técnico sobre isso, né? Agora, se eu quero atuar individualmente, então eu posso escolher o MEI, o microempreendedor individual, posso escolher a empresa individual, se eu não me encaixar nos requisitos do MEI, ou se eu tiver um patrimônio maior para investir, né, pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo, eu posso operar sob a forma da EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ok? Acho que, por enquanto, é isso. Fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas. Tem uma perguntinha aqui, Aline. São duas perguntas. Quais são as condições, né? Quais são os passos aí se a pessoa quer abrir uma pequena padaria? É a pergunta da Andy. E a Débora também quer saber quem está próximo à aposentadoria e quer abrir um MEI. Qual é a complicação? Duas questõezinhas. Ok, então vou começar falando para a primeira pessoa que perguntou, eu esqueci o nome, perdão. A Andy. A Andy. No caso dela, né, querer abrir uma pequena padaria, um pequeno negócio. Bom, Andy, aí você vai ter que fazer essas perguntas, né, que eu acabei de conversar aqui com vocês. Você vai ter que se perguntar se você quer atuar com sócios, sem sócios, né, para você analisar em qual espécie empresarial você se encaixa. E é muito importante nesse momento que você consulte também um advogado, porque daí ele vai conseguir te orientar melhor. Ou consulte um contador, porque quando se refere aí a essa parte fiscal, tributária, é muito importante que você conte com o auxílio de um contador, até para te indicar qual que é o melhor regime tributário que você deve adotar. Se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido, lucro real. Então, isso vai depender do seu tipo de negócio. Mas sendo um negócio pequeno, né, o regime tributário mais indicado é o Simples Nacional, porque as alíquotas são menores, o regime é mais simplificado, você paga todos os tributos numa única guia, né, num único boleto, então isso facilita bastante a contabilidade também, tá? Uma outra dica é atentar para o planejamento do seu negócio, né? Então, pegar aí essas dicas que a Cauane compartilhou com a gente, que a professora Valquíria compartilhou com a gente, e fazer esse planejamento aí minucioso, estudar um pouco sobre marketing, né? Marketing digital aí que está em alta, né? E todos esses aspectos financeiros, né? De marketing, de administração e aspectos jurídicos e contábeis, ok? E a segunda questão é a respeito da pessoa que pretende se aposentar, está próxima da aposentadoria, né? Mas quer saber quais são as implicações de abrir o MEI. Olha, veja bem, basicamente não tem implicações, tá? Mesmo aposentado, você pode exercer a atividade aí como microempreendedor. A única coisa, né, como que eu posso dizer, que será uma implicação, é o fato do microempreendedor individual pagar o INSS, né, pagar aí 5% do valor do salário mínimo para o INSS. Se a pessoa já vai se aposentar, ela não vai conseguir usufruir dos benefícios de aposentadoria que esse pagamento desse tributo pelo MEI poderia trazer para ela. Então, ela vai estar pagando, né, um tributo aí ao INSS, mas ela não vai ter a contrapartida, por exemplo, de usufruir no futuro de uma aposentadoria, porque essa pessoa provavelmente já cumpriu requisitos para se aposentar, está próxima de se aposentar,
mas vai ter que continuar pagando aí o INSS, mesmo após aposentado, porque está exercendo aí uma atividade que gera renda e que exige esse pagamento. Então, é essa a implicação que eu consigo ver nesse momento. Eu tenho aqui duas perguntas. Antes de começar a live, eu estava conversando no grupo com alguns alunos, e uma dúvida surgiu assim, falando inclusive dos benefícios que o MEI traz, de ter a nota fiscal e você não perder venda, porque você não tenha, né? Se você tem uma nota fiscal, a sua chance é maior de estar no mercado, por essa nota fiscal. E os outros benefícios que o MEI traz também, para quem tem, né? No caso de uma gravidez, de um acidente de trabalho. Com certeza. Né? Isso também é um ponto. E uma outra pergunta que me fez é assim, eu posso ter o MEI mesmo sendo registrada? A dúvida, e a outra seria aposentada, né? Que ela também ficou com dúvida. A outra aluna falou, eu sou aposentada, eu posso ter o MEI também? Que aí já foi respondida a pergunta. Eram essas três. Pode sim, tanto aposentada quanto se tiver registro em carteira, tá bom? Não tem problema. Conheço várias pessoas que têm registro em carteira e também é microempreendedor individual em outros negócios. Então, não existe proibição nesse aspecto. Tem os segmentos também, né, Aline? A pessoa pode ter vários segmentos, né, tendo o MEI, né? Muitos segmentos. Aí eu vou indicar para quem está assistindo que entre no portal do empreendedor, né, lá no site, que lá tem uma lista gigante de todas as atividades, assim, tem comerciante em praticamente todas as atividades, cabeleireiro, tem assim, atividades que a gente não consegue nem imaginar, né? Então é importante que a pessoa entre lá e veja essas atividades para ver se a atividade que ela quer exercer se encaixa também, tá? Porque a dúvida de uma aluna também foi assim, porque eu faço bombom, e que eu posso ter atividade vendendo o meu chocolate, né? E faço também as caixinhas. Então, eu posso vender separadamente as caixinhas e o bombom e os dois juntos também, né? Então, poderiam ter vários segmentos. Sim. Nesse caso, eu acho que se enquadraria na atividade ali da confecção dos bombons mesmo. Né? Eu acho que é a atividade preponderante dela. Então, tem que ver qual que é a atividade preponderante para fazer esse enquadramento. Sim. Tem mais uma perguntinha aqui. Para quem... Deixa eu só achar ela aqui. Aqui. Tem uma pessoa que recebe o benefício da lei, da LOAS. E ela quer saber se ela pode ser MEI. Tá. Depende do faturamento dessa pessoa, porque quem recebe, né, o benefício de prestação continuada, que é esse benefício previsto pela Lei de Assistência Social, né, o LOAS, tem um limite ali de faturamento para a pessoa continuar recebendo, tá? E, se eu não me engano, é 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa, certo? Então, provavelmente, como microempreendedor individual, essa pessoa vai acabar faturando, né, um pouquinho ali e talvez perca o benefício. Então, precisa avaliar aí tudo isso, tá? Mas se a pessoa, né, claro, se ela tiver a oportunidade de faturar mais como microempreendedor individual, por que não, né, deixar de receber o benefício e empreender, né, e ficar numa situação melhor, porque o benefício, ele tem um valor limitado, né, e eu acredito que é muito melhor a gente arriscar aí, né, em um negócio, e ainda mais se esse negócio tem chances de dar certo e de trazer um bom lucro. O que posso falar? Essa estatística que vocês falam, que tem, né, que existe de 2 anos, né, do negócio quebrar, qual a dica que vocês dão se a pessoa quer iniciar o seu negócio em casa, antes de abrir um ponto para fazer o comércio? Eu posso começar. Eu acho que a dica que eu posso dar
para qualquer pessoa, estude, né? Estude muito a respeito aí do negócio, tá? Então, estude todos os aspectos, faça o planejamento, refaça esse planejamento, peça ajuda para especialistas, né? A gente sempre tem um amigo advogado, a gente sempre tem um amigo contador, ou um técnico da área, ou um amigo administrador, enfim, que vai nos ajudar, né, a ter outro olhar, a ter outras perspectivas. Então, eu acho que esse momento é um momento, inclusive, né, muito adequado para a gente estudar, porque a gente está em casa, né, querendo ou não, a gente está com mais tempo, e tem muito conteúdo aí disponível nas redes sociais, no YouTube, no Google, enfim, para a gente se aperfeiçoar. Então, entender esse negócio, né, fazer um planejamento, estudar os aspectos jurídicos, os aspectos tributários e, principalmente, pessoal, a administração. Eu acho que aí que está, né, o sucesso do negócio. E tem que ser algo que você também gosta de fazer, né? Nesses estudos, talvez você consiga identificar se você tem essa veia empreendedora ou se você, né, se sairia melhor prestando serviços para uma outra pessoa e pensando em investimentos de outra natureza, né? Porque não necessariamente a gente precisa ser empreendedor para alcançar aí como que eu posso dizer, a estabilidade financeira, né? A gente pode ser empregado e a gente pode obter conhecimentos e investir bem o nosso dinheiro e conseguir muitos retornos também. Então, eu acho que o momento é esse, de estudar, e essa é a dica que eu posso dar para vocês nesse momento. Muito bom. Tem mais duas perguntinhas aqui. Ainda sobre a questão do LOAS, o LOAS é no nome do filho, benefício no nome do filho. Então, a situação permanece a mesma? Permanece a mesma porque provavelmente o filho mora com a pessoa, tá? Então, é uma renda que vai ser considerada para aquele núcleo familiar, ok? Então, só tem que ficar ligado a isso, não vai ultrapassar por pessoa 1/4 do salário mínimo, essa renda. Joia. E aí tem uma pessoa perguntando também, para quem recebe outros tipos de benefício, também pode? Acredito que talvez benefício, ele não citou aqui, mas provavelmente Bolsa Família, né, algum outro tipo de benefício, não sei se pensão, o que ele está querendo dizer aqui? Tá. Quando se trata de benefício previdenciário, aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, pensão por morte, enfim, esses benefícios previdenciários não vai ter nenhuma influência, tá bom? Porque geralmente quando você recebe um benefício previdenciário é porque você já cumpriu os requisitos, né? Muitas vezes você já pagou contribuições ao INSS durante toda a vida aí, e por isso que você está usufruindo desse benefício. Então, não importa, né, se você quiser empreender, não tem interferência aí no seu benefício. Agora, se for um benefício governamental, aí precisa avaliar quais são os requisitos para você receber esse benefício. Se um dos requisitos é a renda, e na maioria dos casos então você precisa avaliar quanto que será a sua renda como microempreendedor individual, né? E se isso vai impactar no recebimento dos outros benefícios, tá? Mas, mais uma vez, né, fica aqui a minha dica. Eu acho que é importante, né, a gente não se apegar tanto a benefícios governamentais e a gente buscar estratégias, negócios, né, uma forma da gente conseguir a nossa estabilidade financeira, independentemente de benefícios. Pode ser até maior, né? De Claro. repente, tem muito mais possibilidades do que ficar preso ao benefício. Sim, concordo. Tem mais uma pergunta aqui. Valquíria Matos. Aline, no caso do MEI, que pode ter receita de até 81 mil por ano. Caso ultrapasse, o que acontece? Qual é a penalidade? Tá.
Se ultrapassar, vai ter que mudar a espécie de empresa, tá bom? Então, a pessoa vai ter que se formalizar, provavelmente, como empresário individual, e aí haverão algumas mudanças, né, no regime tributário, enfim, as regras vão mudar, né? Então, o que vai acontecer é basicamente isso. A pessoa vai ter que formalizar o seu negócio, né, fazer uma averbação ali, uma modificação e se formalizar como empresário individual, porque não se enquadra mais ali nos requisitos do microempreendedor. Perfeito. A Cauane está pedindo a palavra. Vamos lá, Cal. Eu só queria falar um pouco sobre o que a professora Valquíria falou de administração. E tem alguns aplicativos hoje em dia que auxiliam muito nesse processo. Como eu falei, cada centavo ele é muito precioso. É muito importante que vocês realmente coloquem na ponta do lápis, escrevam no papel cada custo que vocês têm. Mas se você é daquela pessoa que não se dá muito bem com o caderno e que esquece, na maioria das vezes, de escrever seus custos, o aplicativo é uma boa. Então, assim que a gente acabar a live, eu também vou postar o nome de um aplicativo, vou indicar um aplicativo para vocês, porque a gente sempre está com o celular na mão. E é importante que a gente não se esqueça de escrever nada. Outra coisa que pode ajudar a vocês administrarem, que assim, é uma dica super simples, mas que vai fazer a diferença, é na hora de vocês irem comprar as coisas necessárias para fazer o seu empreendimento, vocês irem com uma lista. Saiam de casa com lista, não saiam de casa sem lista. Por quê? Porque isso vai ajudar vocês a controlarem o desejo de compra. Vai ajudar vocês a controlarem o orçamento, vai fazer com que vocês não extrapolem na quantidade que vocês vão gastar. Isso é importante? Sim. Porque antes de sair de casa, você já pensou na quantidade de produto que você quer fazer. Então, por mais que seja uma dica muito simples, ela é muito eficaz. Façam listas, escrevam. Se você gosta de usar o caderno, escreva no caderno. Se você prefere usar o aplicativo, usem o aplicativo. O importante é vocês realmente terem esse controle do que vocês devem fazer para quando chegar lá na frente vocês saberem com o que vocês gastaram. Um dos motivos pelo quais as empresas quebram é porque tem muito gasto que elas não sabem de onde vieram. Isso é muito preocupante, porque se você não sabe com o que você gasta, como que você vai saber aonde não repetir aquele erro? Como que você vai saber como contornar essa situação? Então, sempre lembrem-se dessa dica que vai dar muito certo. Muito bom, muito legal. Gente, eu queria comentar também, né, que a Cauane é um exemplo para todos os nossos jovens, né? A Cauane é jovem, é nova, super estudiosa, super dedicada, né? Tem um conhecimento bem bacana para compartilhar com a gente, né? Então, isso é muito importante. Acho que fica um grande exemplo para todos nós de corrermos atrás mesmo, de nos dedicarmos, de corrermos atrás, de insistirmos naquilo que nós queremos, porque o mundo está aí e ele é para todos. Tem mais uma perguntinha aqui, professora Aline. Qual a melhor estratégia para separar a pessoa física da jurídica em relação ao salário? Tem um percentual ideal sobre o faturamento? Olha, bom, eu não sou uma consultora financeira, né? Então, assim, eu posso falar um pouco sobre como que eu aplico isso na minha vida e coisas que eu ouvi falar, né? Mas eu acho que você precisa pensar, né, qual que é a sua expectativa de salário, certo? Ser justo com você, né? Não ter grandes expectativas também, né? Então, dependendo do que você faz, você pega um parâmetro, né, de quanto que aquela pessoa, quando ela é empregada naquela categoria, ela ganha, né? Então, vamos supor que a pessoa ela ganhe 5 mil reais, tá? Eu acho que não é proporcional se você se estabelecer um salário aí
que seja tão mais alto do que isso, né? Então, acho que é necessário verificar qual é a sua função na empresa, né? O quanto uma pessoa que tem uma função parecida com a sua recebe quando é empregada, quando trabalha para outras pessoas, e aí estabelecer para você esse salário, certo? Então, eu acho que, mais uma vez, né, contar com a ajuda aí de profissionais da área, de um consultor, de um contador, pode ser muito útil. Uma coisa também, né, que nos ajuda muito a fazer esse controle financeiro são as planilhas, né? Então, se a gente consegue aprender um pouco aí sobre como utilizar o Excel, né, como elaborar essas planilhas de planejamento, de controle financeiro, são ferramentas que são muito úteis para a gente, né? E a dica que eu deixo, inclusive, né, e tem muito a ver com aquilo que a Cauane falou, é para que vocês apliquem isso primeiro na vida de vocês, né? Então, observem, né, hoje, qual que é a renda de vocês, quais são as despesas que vocês têm para se manter, quais despesas vocês têm na casa de vocês, e comecem a aplicar isso na vida pessoal de vocês. Quando isso se torna um hábito, esse bom hábito, sem dúvida, vai ser levado também para os negócios, tá bom? Então, eu acho que a estratégia, assim, é essa que eu tenho experimentado e tenho compartilhado com as pessoas. Inserir bons hábitos na nossa vida e alterar os hábitos que muitas vezes são destrutivos, né? Que levam a gente aí a muitos prejuízos. Então, esse é um desafio, né, que eu tenho buscado aplicar aí na minha vida, e é a dica que eu dou para vocês, né? Busquem isso na vida pessoal de vocês, e isso vai ter reflexos nos futuros negócios aí de vocês também. Muito bom. Cauane, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a professora já falou tudo. Val, tem mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, depois eu queria dar uma dica, tá? Vou deixar uma palavra melhor assim. Eu tenho uma pergunta assim, deixa eu ver quanto tempo. Ela deixou de pagar o MEI há 4 meses. Ela pode retornar a pagar ou ela perdeu? Não, geralmente é possível pagar, mesmo com atraso, tá? Inclusive agora na época de pandemia, houve uma prorrogação aí para pagamentos, tá bom? Sim. Então acho que os pagamentos eles só retornam no final do ano, se eu não me engano, a partir de outubro. Então muitos microempreendedores nesse momento não estão pagando mesmo as guias, porque estão se organizando para voltar a pagar, né, a partir do fim do ano, né? Depois também que puderem se estabelecer melhor, né, aí com como que eu posso dizer, a flexibilização do isolamento social. Então, pode pagar, assim, não tem problema. Paga e aí fica tudo certinho. E queria dar uma dica, e eu gosto muito dessa parte de empreender, eu gosto muito. E aí a pessoa está em casa pensando assim, tá, é uma crise que estamos passando, dificuldades vindo e voltando, né, a incerteza. E como que eu posso começar um negócio? Então, assim, eu vou falar uma coisa muito simples, mas assim, para você ficar em casa pensando. Eu posso ter uma melancia e sair vendendo essa melancia? Posso. Eu posso pegar essa melancia e cortar ela em fatias e vender as fatias dessa melancia? Eu também posso fazer isso. E eu posso criar mais? Posso. Eu posso fazer um suco e vender na garrafinha? Ou eu posso fazer um suco e colocar em um copo diferenciado e um charminho ali nele, né? Sei lá, uma decoração diferente, eu posso fazer. Então, assim, de uma simples melancia, a gente pode criar e começar um lindo negócio. Simples, né? E isso vale o quê? A boa vontade que você tem, a sua força. E eu posso dizer para você, gente, todo mundo é capaz sim. E, última coisa que eu queria falar, não colocar todos os ovos numa cesta só. A gente tem um leque de oportunidades. É isso aí, professora Valquíria. Muito obrigada. Mais alguma coisa, meninas? Só queria fazer um agradecimento final, pode ser? Pode. Eu tenho só uma última pergunta, professora. Posso encaixar só a última?
Nós estamos encerrando, tá? Então, nós não vamos mais responder. Eu só queria não deixar de atender aqui o último que está aguardando aqui, já tem uns minutinhos. No caso de MEI, é necessário ter 2 reservas de emergência? Um para a vida pessoal e um para a jurídica? Sem dúvidas, com certeza. Ótima pergunta. Sim, porque se a estratégia, né, a gente separar o patrimônio do empreendimento do patrimônio pessoal, com certeza a gente precisa ter 2 reservas de emergência, né? E mais do que nunca a gente viu aí, né? A gente tem visto a importância dessa reserva, ainda mais hoje nessa situação de grande desemprego, né? De suspensão de contrato de trabalho, de redução de jornada, né, de pessoas aí tendo que interromper as atividades por determinação do poder público. Então, mais do que nunca, a gente vê a necessidade de uma reserva de segurança do empreendimento e da vida pessoal. Porque se você também não tem reserva na vida pessoal, né, quando você precisa, porque o teu negócio parou de te gerar a sua renda, você vai buscar no patrimônio do negócio. E aí vai desequilibrar, vai misturar patrimônio de novo. Então, acho que foi uma pergunta, assim, excelente. É necessário que a gente tenha essa reserva. Que bom, que bom. Então é isso, estamos caminhando para o final. Professora Aline, quer deixar uma mensagem? Eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, né? Foi muito bom compartilhar um pouco daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho tentado aplicar na minha vida. Quero dizer que foi muito profundo, né? O conselho aí da professora Valquíria também agora no final. É verdade isso, assim, muito verdade. E quero agradecer a Cauane pelo convite, dizer que realmente, né, ela é uma jovem que dá muito orgulho aí para gente, uma jovem que tem uma das melhores notas, assim, da turma do segundo ano, que é sempre muito participativa, que tem responsabilidade social, que pensa no coletivo, né, e não é à toa que ela está aqui. Então, quero dizer que tenho muito orgulho e que foi um grande prazer estar aqui, te apoiando, Cauane, e estar aqui compartilhando essas informações e aprendendo com vocês também que estão nos assistindo hoje. Obrigada, Joyce. Obrigada aí a todos vocês, tá? Imagina, a gente que agradece, viu, professora, por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi uma sugestão da Cauane, né, essa live, achei muito bacana. Ela se propôs a ajudar a trazer, tem trazido muitas novidades e muitas sugestões para a gente, né, e faz toda a diferença. E o que eu acho muito bacana é porque a Cauane, ela não é a nossa aluna, né, a nossa aluna é a mãe dela, a Débora, o irmão dela, o Pedro, mas que de alguma forma a Vivenda toca, né, a Cauane, o projeto toca a Cauane e faz com que ela tenha, né, interesse e queira participar e oferecer um pouquinho do conhecimento, trocar com a gente. Então, muito obrigada, professora, muito obrigada, Cauane, por essa oportunidade. E vou deixar a Cauane aqui também para deixar uma mensagem para os nossos. Oi, gente. Eu gostaria de agradecer vocês. Na verdade, a ideia dessa live foi porque a gente sabe das dificuldades que todo mundo está passando. Não é fácil. A gente está em um momento da nossa vida que a gente nunca passou anteriormente. E sim, o trabalho da Vivenda é importante na vida da minha família, porque aqui vocês estão oferecendo uma formação profissional que abre portas. Então, ampliem os seus leques, ampliem o círculo de amizades de vocês, de conhecimento, e entendam que todo mundo pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu queria muito agradecer pela professora Aline ter aceitado o convite, porque eu pensei na melhor pessoa que poderia contribuir com essa conversa. Então, eu estou dando para vocês o melhor de mim, que é a professora Aline, né? Que é o que ela fala, o que ela faz de melhor. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem, escrevam, questionem e não fiquem com vergonha de perguntar. Não fiquem apreensivos se é uma dúvida boba, porque nenhuma dúvida é boba.
toda dúvida, ela é importante, nenhuma é boba. Sempre pensem nisso, porque na hora que a gente vai montar um negócio, a gente precisa pensar em muitas coisas, e às vezes os pequenos detalhes que passam batido são os detalhes que fazem a diferença. Mais uma vez eu quero agradecer a minha professora, a professora Valquíria, que é incrível, e assim, é uma profissional incrível. E a Joyce, que ela é muito dedicada e que eu sei que vai fazer o melhor trabalho possível com vocês. Depois dessa live, eu vou deixar alguns materiais disponibilizados, porque o objetivo é esse, né? Fazer com que vocês caminhem e daqui a um tempo a gente vê os frutos que vocês darão. Obrigada. Bacana, isso. Nosso trabalho é isso, né? Que as pessoas que passem pela vivenda saiam melhores do que entraram, né? Com conhecimento, com acolhimento, com aprendizagem, e assim a gente vai caminhando mesmo. Eu quero agradecer também a professora Valquíria, que está aqui comigo, me dando apoio na live, me ajudando, ouvindo os alunos, incentivando a participação de todos. Eu quero agradecer a equipe do... Imagina. Eu quero agradecer a equipe do CDESP também, que está nos assistindo, do Centro Profissionalizante. Tem algumas pessoas acompanhando. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, Cauane, professora Aline. Até loguinho. Até, muito obrigada, gente. Foi muito bom. Um beijo carinhoso para os nossos alunos também, que estão acompanhando, né? Que estão de longe, que estão na torcida para o nosso retorno em breve. Se cuidem, fiquem bem e aproveitem. Teremos outras oportunidades para compartilhar conhecimento. Um abraço a todos.